Eis aí, abençoados, o tema do nosso estudo nesta manhã. A suficiência de Cristo. Nosso versículo inicial se encontra em Hebreus, capítulo 10, versículo 12. Antes de nós lermos, amados, eu vou me dirigir aos irmãos que estão pela gravação conosco. Você que recebeu o link na terça-feira pelo WhatsApp ou na quarta-feira em nosso canal no YouTube, eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal, né? Muitos irmãos estão assistindo e acompanhando o nosso trabalho e não são inscritos no canal. Então se inscreva no canal. Ao lado do botão de se inscrever tem um sininho, o famoso sininho, né? Hoje todo mundo que trabalha com YouTube aí fala disso porque é importante. Quando você se inscreve e marca o sininho, você está dizendo para o YouTube que você quer receber realmente o conteúdo desse canal. Então é importante, ao marcar o sininho, toda vez que nós postarmos um vídeo ou entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação no seu computador ou no seu celular para você acompanhar o nosso trabalho. Então vale a pena, amado, se inscreva e marque o sininho para você estar sempre em contato com o nosso conteúdo e continuar crescendo em graça conosco em nome de Jesus, tá? Muito bem, amados. Vamos ler então, né? Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 12. Mas este, Jesus, né? Havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Preciosa igreja do Senhor Jesus Cristo, abençoados com todas as bênçãos, selados com o Santo Espírito da promessa, mais do que vencedores, povo santo, amado de Deus, escolhidos desde antes da fundação do mundo. Hoje, abençoados irmãos, vamos falar de um tema importantíssimo. Por quê? Porque esse tema, praticamente, eu posso dizer que ele é o fundamento da graça. Toda a mensagem da graça está apoiada neste entendimento, eu posso dizer isso. Por quê? Porque a graça é tudo que Jesus fez por nós. A religião diz o quê? O sistema religioso diz que para nós alcançarmos bênçãos, para nós sermos salvos, para nós sermos santificados, para nós sermos justificados, etc., nós temos que nos esforçar, religiosamente falando, né? Então tem que participar da cerimônia, tem que andar assim assado, tem que vestir este ou aquele tipo de roupa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que estar todo dia lá no que eles chamam de igreja, né? Porque para eles a igreja é entre aspas, o templo, né? É o espaço físico. Eles chamam aquelas paredes de tijolos de igreja, né? Então eles dizem que você tem que estar todo dia na igreja, entre aspas, né? E fazer a campanha, e fazer isso, fazer aquilo. Isso é o que a religião ensina. E assim as pessoas vão sendo enredadas nesse meio, acreditando que elas, para terem qualquer tipo de bênção, seja essa bênção espiritual, ou mesmo manifestações materiais nesse mundo, que elas precisam fazer a parte delas. Elas acreditam nisso. Para eu me santificar diante de Deus, eu tenho que jejuar, eu tenho que subir ao monte, eu tenho não sei o quê. Para eu estar em comunhão com Deus, eu tenho que comer um pedaço de pão, beber um pouco de vinho, de suco. É isso que eles dizem, que a comunhão com Deus é comer e beber. Né? Para eu, enfim, ser abençoado, eu tenho que fazer isso. Tem a campanha do óleo, tem a campanha da vassoura, tem a campanha não sei do quê, tem a campanha do dar o seu tudo. Essa é a campanha que o sistema mais gosta, né? Dá o seu tudo, raspa lá sua conta bancária, dá tudo na igreja, você vai ver, faz o sacrifício, faz o... Como é que eles falam? O desafio, né? Desafio! E assim o povo vai sendo levado e enredado. O povo acha que está na graça. É curioso isso, se você perguntar para qualquer irmão, seja qual for a denominação que ele pertença, certamente a maioria que for perguntada vai dizer que está na graça. Pode perguntar, irmão, você está na graça de Deus? Com certeza. Né? De fato, se nós formos pensar ao pé da letra, de fato todas as ovelhas estão mesmo na graça, porque nós estamos depois da cruz. Mas o estar na graça aqui, no caso, eu me refiro ao estar submetido ao evangelho da graça, não ao tempo da graça. Sabemos que o tempo da graça foi inaugurado na ressurreição de Jesus em diante, né?
Então ali o Senhor cumpriu a lei na cruz, ao morrer na cruz, ressuscitou para a nossa justificação, como disse o apóstolo Paulo. A partir daquele momento o Senhor confirmou a graça, como eu sempre digo, né? Ele firmou a graça na cruz e confirmou na ressurreição. A partir de então, todas as ovelhas passaram, obviamente, a estar na graça. Porém, amados, a maioria não vive essa graça, justamente por causa do sistema religioso que estamos falando aqui. Então eles estão no tempo da graça, mas eles não vivem submetidos à graça. Eles vivem submetidos à religião, aos mandamentos de homens, às invencionices, às heresias, ao peso religioso e aos seus próprios esforços. Como o Paulo fala, o duro trato do corpo, né? Então eles têm o duro trato do corpo, faz jejum 24 horas e fica sem comer, sem beber, e vai no monte, sobe de joelho e tal. Isso é o quê? O sacrifício corporal em busca de algo que, na verdade, os eleitos já têm. Vocês entendem isso? Por quê? Porque o que Cristo fez foi suficiente. E essa, eu posso dizer, como eu falei agora há pouco, é a base da mensagem da graça. Ou seja, o que a graça diz basicamente? Que Jesus é suficiente. É por isso, abençoados, vejam bem, é por isso que a verdadeira adoração ocorre na graça. Porque na graça, o homem não se autoglorifica. Na lei, as pessoas batem no meio. Eu digo na lei, assim, nas obras da lei, no sistema religioso, né? As pessoas que estão no sistema religioso, em obras da lei, mesmo que elas não queiram, elas se glorificam a si mesmas. Porque elas acham que têm o que têm espiritualmente e que são o que são por elas. Então, por exemplo, elas acham que estão na igreja porque elas quiseram aceitar a Jesus. Você entende que quando a pessoa diz, eu aceitei Jesus, ela está dizendo que a prerrogativa foi dela. Mas o Evangelho apresenta uma outra perspectiva. Que a prerrogativa, na verdade, é de Deus. Ou seja, se eu sou de Deus, se vocês que estão aí são de Deus e nós somos, graças a Deus, é porque Ele quis. Ele nos escolheu, Ele nos salvou, Ele nos predestinou, entende? Não fomos nós que escolhemos Cristo, Ele que nos escolheu. Isso o Evangelho revela. Mas a religião aí fora diz o contrário. Não, você que quis, você que por um tal de livre-arbítrio para a salvação aceitou Jesus. Isso é uma das maiores e mais brutais heresias que já foram criadas na religião. Esse tal de aceitar Jesus, esse tal de livre-arbítrio para a salvação. Isso não existe, amado. O homem tem arbítrio? Tem, para as escolhas dessa vida. Você está nessa vida terrena, você tem escolhas. Você planta a semente que você quiser colher. Por isso que a palavra diz, tudo que o homem semear, ele também ceifará. Ou seja, a prerrogativa de plantar coisas nesta vida terrena e colher, isso é uma coisa. Agora, a salvação, ou seja, as coisas espirituais, isso o homem, amado, jamais, nenhum homem, em momento algum, jamais teve e jamais terá a capacidade de escolher as coisas espirituais. Entende? A capacidade espiritual que nós temos, ela veio de Deus. Então, se você quis pertencer a Deus, na verdade não foi você que quis, foi Ele que te escolheu. Se você hoje é da família de Deus, e na verdade hoje sabemos que sempre fomos, né, da família de Deus, então se hoje você sabe que é da família de Deus e sempre foi, por quê? Porque Deus quis que você fosse da família dele. Então se hoje você é santo diante de Deus, e mais à frente vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Se você é santo diante de Deus, e você é, nós somos, é porque Ele te fez santo. Se você é salvo, é porque Ele te salvou. Ou seja, Jesus é suficiente. Quando você compreende isso e você se submete a isso, então você verdadeiramente está adorando a Jesus. Porque você está colocando a glória toda para Ele. Você retirou a glória de você. Eu sou assim porque eu jejuo, eu sou forte porque eu faço campanha, eu sou santificado porque eu vou ao monte buscar Deus e tal, e passo a noite orando e rodando e pulando e gritando. Então eu sou isso, eu sou aquilo. Amado, é claro que as pessoas na religião, elas não falam isso literalmente.
né? A pessoa até muitas vezes se apresenta como humilde e tal, mas no fundo tem isso. Isso é uma coisa interna. Às vezes, amado, a pessoa nem percebe, mas ela se autoglorifica. Sabe, quando eu falo esse tipo de coisa, é claro que é um exagero proposital, né? Eu estou usando de uma hipérbole. Porque, na verdade, ninguém faz literalmente isso. Ou pelo menos... Quer dizer, eu já vi, né? Na verdade, eu já vi, sim. Mas são poucas pessoas que batem no peito. Eu já vi líder bater no peito. Não, porque faz a campanha, porque eu vou jejuar, porque eu. Eu já vi muito isso. Mas, na verdade, é a minoria que faz isso. A maioria nem percebe que se autoglorifica. Mas só o fato de você acreditar que é o teu jejum que te dá força, é o teu jejum que te santifica, é a tal da Páscoa, da Santa Ceia que você comeu que te aproxima de Deus, é o monte que te deixa santo, é o sacrifício não sei do que. Só de você achar isso, você já está se autoglorificando. E aí o que Jesus fez por você deixa de ser suficiente. Então os irmãos sabem, eu já falei isso aqui muitas vezes, mas para quem é novo aí na transmissão, vou repetir. Eu estive na religião durante 20 anos. Hoje eu tenho 41 anos de idade. Durante 20 anos, praticamente, eu digo 20 anos por quê? Porque eu nasci e pouquíssimo tempo depois de nascido, a minha família era católica, então meus pais me levaram a ser batizados na igreja católica. Então, quer dizer, o recém-nascido já era, entre aspas, um religioso, vamos dizer assim. Já pertencia àquela igreja indiretamente, contra a minha vontade, claro, porque eu era criança, né? Mas eu fui batizado ali. Pouquíssimo tempo depois, a minha mãe se converteu a uma denominação pentecostal. E a minha família toda também, quase toda, na verdade, né? E aí eu fui levado a esse caminho também. Então, desde criancinha, fui criado pentecostal, até chegar à minha pré-adolescência, quando eu fui batizado, entre aspas, nas águas no rio Guandu. Guandu, não, eu sempre confundo, Mazomba, né? Fui batizado no rio chamado Rio Mazomba. E aí fui batizado entre aspas, né? Nesse tal rio, na minha pré-adolescência, eu acho que eu tinha 12, 13 anos. E aí segui. Depois de um tempo, eu estava com cerca de 14 para 15 anos, eu fui para a Igreja Batista. Tinha alguns amigos de escola que eram da Igreja Batista, eu acabei seguindo esses amigos e fiquei lá. Então, assim, até completar, né, praticamente pouquinho mais de 20 anos na minha vida, eu pertencia à Igreja Batista. A religião, melhor dizendo, né? E aí, depois desse período, o Senhor começou, no ano de 1999, o Senhor começou a iluminar os meus olhos com a graça. E ali eu passei a crescer. Fui estudando, pesquisando, trabalhando muito, orando muito, pedindo muito a Deus, revelação, e Deus foi me dando, graças ao Senhor. E assim nós fomos crescendo. E estamos crescendo até hoje, graças a Deus. Mas nesses 20 anos que eu estive, antes de conhecer a palavra da graça, eu estive me autoglorificando também. Como eu disse, eu não falava isso literalmente. Eu sou isso, eu sou aquilo. Mas só do fato de eu acreditar que era o meu jejum, era o meu sacrifício, era o meu isso, era a minha campanha, o meu dízimo, só de eu acreditar nessas coisas, eu já me autoglorificava. Ou seja, eu retirava a importância do que Jesus fez por mim e pensava que era eu que fazia por mim. Então, amado, não tem heresia maior do que isso. Isso é pisar no sangue da aliança. Isso, amado, é dizer não para a graça de Deus. Agora, a partir do momento que a graça foi revelada, que você extirpa da sua vida essas práticas de obras da lei, esses pensamentos heréticos de eu aceitei Jesus, de livre-arbítrio, quando você vai retirando isso da sua vida, você começa a assumir a suficiência de Jesus por você. Então, o nosso esforço em pregar a graça aqui, como eu falei, ano que vem completo 20 anos defendendo essa palavra. E desde os primeiros momentos, né? Desde as primeiras revelações que eu já comecei a passar para outras pessoas a graça, eu sempre tive esse ímpeto, né, de passar. Eu escrevi um livro na época, eu não cheguei a publicar formalmente, mas eu escrevi um livro, imprimi eu mesmo em casa, fiz várias cópias, né? Eu coloquei aquela espiral, né? Você faz umas cópias, aí faz uma espiral, é uma encadernação ou encadernamento? É encadernação, né? Aí fiz encadernação de várias cópias eu mesmo e distribuí, porque eu sempre tive esse ímpeto, esse chamado, sabe? Eu descobria alguma coisa, eu tinha que passar para alguém. Não, a pessoa tem que saber, eu tenho que levar. E assim Deus foi me usando. Isso já há quase 20 anos.
como ministério, com essa bandeira ministerial, já há 13 anos, estamos inclusive na internet há 13 anos, defendendo essa graça. E nós nos esforçamos com isso, por quê? Porque nós queremos que as outras ovelhas do Senhor entendam a suficiência dele na vida delas e passem a adorá-lo em espírito e em verdade. O povo tem que entender isso, porque senão o povo vai estar sempre escravo do sistema, sempre se autoglorificando, sempre achando que é isso, que é aquilo, porque ela se esforça ou ele se esforça e por aí vai. Então, amados, a suficiência de Cristo é a base da graça. Toda a graça, o evangelho da graça está fundamentado nisso. Toda a mensagem que o apóstolo Paulo recebeu de Jesus Cristo ressuscitado, toda a sua mensagem é fundamentada nisso. Ou seja, Jesus é suficiente. Vamos ler de novo o primeiro versículo, Hebreus 10, 12. Vamos dar uma analisada rápida nele aqui, ó. Mas este, havendo oferecido quantos sacrifícios? Quantos? Um único. Veja bem, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Primeiro eu vou explicar o seguinte, para quem não sabe, né? Muitos irmãos que nos acompanham já há bastante tempo sabem disso. Mas se você é novo na graça, entenda que sentar-se à direita de Deus não é algo literal, tá? Não é que existam 2 tronos no céu. Tá? Deus está no meio, Jesus está à direita, literalmente. No caso, aqui eu estou à minha direita, à esquerda de vocês, à minha direita. E está o Espírito Santo de outro lado. Isso não existe. Deus é um só. Jesus falou, eu e o Pai somos um. Jesus foi a manifestação de Deus nessa terra. Né? Como Paulo disse, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo. Então Deus se manifestou no corpo do seu Filho, Jesus, nesse mundo. E Jesus assentou-se à direita. O que é a direita, Cristiano França? A palavra direita, no grego, a destra, né? Ela significa honra e autoridade. Então, quando diz que sentou-se à direita de Deus, não é que sentou-se literalmente à direita. É que ele assumiu uma posição de autoridade plena. Ou seja, toda a autoridade de Deus está em Cristo. Vocês entendem? Esse é o ponto. Por isso que Paulo fala, toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. O apóstolo Paulo fala isso claramente, né? E nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, em Jesus, há toda a divindade. Então, não é que ele está de um lado, o Pai do outro. Não. Há um trono só e Jesus está sentado no trono. Ele e o Pai são um. Tá? Então, sentar-se à direita é assumir uma posição de autoridade. Tá bom? Está bem explicado isso, né? Então, veja, havendo oferecido um único sacrifício. O que isso aponta para você? Um único sacrifício. Que foi suficiente. Porque o paralelo que o apóstolo está fazendo aqui nessa carta aos Hebreus é do sacrifício que Jesus fez em relação aos sacrifícios da lei, que eram oferecidos pelos sacerdotes e pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote tinha que oferecer todo ano um sacrifício, né? Primeiro pelos pecados dele e depois pelos pecados do povo. E haviam outros sacrifícios que eram oferecidos ao longo do ano, né? Também pelos sacerdotes. Então, esses sacrifícios eram corriqueiros, todo dia, toda hora, todo ano. Eram sacrifícios, na verdade, simbólicos. Eram sacrifícios proféticos, vamos dizer assim, porque eles apontavam para o verdadeiro sacrifício que seria feito. Vocês estão entendendo? Então, o sacrifício verdadeiro e único foi o de Jesus. O da lei era sempre e nunca purificava. O da lei sempre era oferecido e o povo estava sempre debaixo do pecado. Porque era simbólico. O sacrifício de Jesus não, ele foi único. Então ele ofereceu um único sacrifício e assentou-se para sempre em autoridade, com autoridade. Ele assumiu para sempre a sua posição de Deus Todo-Poderoso. Entende? Então só esse primeiro versículo, amado, já deixa claro isso. Que o que Jesus fez, ele fez para sempre e o que ele fez foi suficiente. Por isso que foi um único sacrifício. Vocês estão entendendo isso? Então, é importante entender, amado, que
Todas as vezes que você abre mão do que Jesus fez por você, para você praticar uma obra da lei, para tentar ser abençoado, tentar ser isso, tentar ser aquilo, ser santificado, toda vez que uma pessoa faz isso, ela está negando a suficiência de Jesus para ela. A maioria, infelizmente, nega, amado, essa verdade que é incontestável. Jesus é suficiente. Eu não tenho que completar, entre aspas, a obra de Jesus. Jesus fez aqui, mas eu tenho que fazer a minha parte. Não tem isso. O que ele fez de uma vez por todas. É suficiente. Jesus cumpriu a lei, amado, de uma vez por todas. Olha só. A lei, ela exigia derramamento de sangue. A palavra diz que para que houvesse remissão, era necessário que houvesse derramamento de sangue. Por isso que se derramava o sangue de animais, simbolicamente. Só que Jesus foi levado à cruz e derramou o seu próprio sangue, de uma vez por todas. E assim Jesus satisfez o que a lei exigia. Por isso que nós dizemos que Jesus na cruz cumpriu totalmente a lei. Uma vez que ele a cumpriu, ele já aboliu a lei, como nós estudamos, inclusive, se eu não me engano, foi semana passada que falamos disso, sobre o véu de Moisés, né? Então Jesus, ao cumprir a lei, ele a aboliu, ele a tornou obsoleta, já vencida, já cumprida. Mas ele fez como? Por que isso aconteceu? Porque ele derramou o próprio sangue dele. Vamos ver isso aí? Hebreus 9, 22. Veja só o cumprimento da lei. Olha só. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Está vendo aí? E sem derramamento de sangue, não há remissão. Então Jesus derramou o seu sangue para que houvesse a remissão. Mas, Cristiano, a remissão foi o quê que Jesus fez? Foi temporária? Foi só em um ano? Não, ele fez de uma vez por todas. Eu pergunto para você, Jesus voltou para morrer de novo? Não. A palavra diz que ele morreu e assumiu a sua posição de autoridade. Ou seja, ele sentou-se à direita de Deus. Assumiu a autoridade de Deus, que é dele, Jesus. Então ele não voltou mais para morrer. E nem vai voltar mais para morrer. Entende? O que ele fez de uma vez por todas. Então ele derramou o sangue dele, porque segundo a lei, como vocês acabaram de ler comigo aqui, né, a lei exigia o derramamento de sangue. Então, para que houvesse remissão, tinha que ter derramamento. Jesus cumpriu isso plenamente, porque os sangues que eram derramados, os sangues de animais, de aves, de touros, de bodes, esses sangues não tinham poder de purificar nada. A lei, amado, nunca purificou nada. As pessoas insistem hoje em tentarem se purificar por meio da lei. Não com sacrifícios de animais, mas por meio de jejuns. O jejum é uma obra da lei, abençoado. Entende? É obra da lei. Mas o povo insiste. Não, vou fazer um jejum para me santificar diante de Deus, porque não sei o quê. Isso é você ressuscitar a lei de novo. É você dizer que o que Jesus fez não foi suficiente para você. O que se fazia na lei não era suficiente. O sangue daqueles animais nunca purificou nada. Hebreus 10, versículo 4. Vejam aí, ó, Hebreus 10, 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Está vendo aí? Impossível. Da mesma maneira que o sangue dos animais na lei não tiravam os pecados, o jejum também não tira. O jejum também não santifica ninguém, não fortalece ninguém. O que nos fortalece é a graça. O que nos fortalece é Jesus em nós. O apóstolo Paulo diz, Cristo em vós é a esperança da glória. Então a nossa força está no Senhor. Paulo falou para Timóteo, Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo. Ou seja, a força está na graça. A força não está no jejum, não está no subida ao monte, não está no óleo ungido, na campanha de Israel. Não, a força não está nisso aí. A força está na graça. Essas coisas que vêm das obras da lei, que são inspiradas na lei, isso não traz nenhum benefício espiritual para ninguém. É impossível que o sangue de touro e de bode tire pecado. Assim como é impossível que uma Páscoa judaica te aproxime de Deus, que um jejum te santifique, sabe? Que um dízimo te prospere, que um
um guardar sábados te faz estar glorificando a Deus. Não, amado, nada disso aí da lei tem valor mais. Vivemos pela fé. A palavra diz, o justo viverá da fé. Fé é uma coisa, obra da lei é outra. Não dá para misturar as duas coisas. Então, amados, o sacrifício de Jesus foi único e perfeito. Você que está novo na graça, coloca isso na tua mente. O que você tem hoje espiritualmente e até o que se manifesta materialmente pela fé. Quando você crê, quando você pede a Deus, quando você ora, quando você faz por onde, materialmente receber uma bênção, né? Uma porta que se abre nessa vida terrena, um sonho seu que se realiza. Até isso, amado, vem de Deus. E vem por quê? Pela misericórdia de Deus. O que você tem espiritualmente é pela misericórdia de Deus. A obra de Jesus foi suficiente e foi eterna. Então, como eu falei, na época da lei, era tudo passageiro, né? Você vê que hoje as pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo da Páscoa judaica, que eles chamam de Santa Ceia. Aliás, para você que de repente não sabe, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube mensagens, é só você procurar esse tema atual, né? Se você estiver ouvindo esse tema, essa mensagem, embaixo do vídeo você vai encontrar o link. Entre outros links, né? Você vai encontrar o link sobre a verdadeira ceia do Senhor, para você entender o que foi a ceia do Senhor. Mas as pessoas pensam que hoje a ceia do Senhor faz elas terem comunhão com Deus. Isso é uma maneira de ressuscitar a lei, porque a Páscoa não traz mais comunhão com Deus nenhuma. A comunhão com Deus chama-se Espírito Santo. O Espírito Santo é a nossa comunhão com Deus, ele habita em nós. Mas vocês podem notar que as pessoas comem Santa Ceia todo mês. Existe uma ou outra denominação que faz uma vez por ano. Existe. Mas a maioria faz uma vez por mês. Ou seja, todo mês eles estão sempre voltando, oferecendo o mesmo sacrifício, entre aspas, né? Todo mês, sempre voltando, a mesma coisa, para ter sempre comunhão com Deus, uma vez por mês, ou uma vez ao ano, mas a maioria por mês, como eu disse. E eles vivem nesse desespero. Não, porque se eu não tomar, eu vou perder a comunhão, que não sei o quê. É terrível, mano. A vida debaixo da religião é terrível, né? É uma vida de medo, de angústia. O que Jesus fez por nós, ele fez para sempre. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre. Está vendo aí que está sublinhado, inclusive? Aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ou seja, aquelas ovelhas que estão recebendo a palavra, estão sendo santificadas pela palavra em sua mente, elas já foram aperfeiçoadas até o mês que vem, até a próxima Santa Ceia, até a próxima subida ao monte, até o próximo jejum? Não. Para sempre. Resta alguma dúvida sobre isso? Para mim não, está muito claro. O sacrifício que Jesus fez por nós foi completo, foi feito para sempre. Não há mais o que temer, meu irmão. Nós fomos livres do pecado, livres do império das trevas, livres da condenação. Livres, libertos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, como Paulo disse. E quem está submetido à graça do Senhor, à palavra da graça, ao entendimento da graça, entende que Jesus é suficiente. Entende que o que ele fez foi suficiente. Eu não preciso de mais nada, eu estou completo. Nós estamos completos. Então as pessoas ficam aí oferecendo sacrifício, oferecem um dia de sábado, oferecem um monte, faz, acontece, paga o preço. Tudo isso, amado, por uma simples falta de entendimento, de revelação, né? Porque ela não entende que Jesus é suficiente. E sabe o que é interessante? Que existem até pregadores aí no meio do sistema religioso que eles até dizem que Jesus é suficiente. É engraçado isso, né? Eles falam, Jesus é suficiente do jeito deles, mas alguns falam. Só que ainda assim insistem. Não, ele é suficiente, mas tem que dar o dízimo, tem que comer a ceia, tem que sacrificar. Olha o jejum sexta-feira, olha não sei o quê. Mas ele é suficiente ou não é? Se você diz que Jesus é suficiente,
que a graça é suficiente, mas insiste em dizer que o povo tem que fazer e acontecer, então Jesus não é suficiente. Então, viver no sistema religioso é anular a graça. Viver em obras da lei é anular a graça. É você dizer assim, a graça não foi suficiente. O que Jesus fez não foi suficiente. Percebe o quanto isso é terrível? Pensa bem. É que às vezes, amados, a gente não para pensar na importância e nesses detalhes. Para pensar o quão terrível para a vida de uma pessoa é esta pessoa negar a suficiência de Jesus para ela. Pensa o quanto isso é terrível. Raciocina aí. Quantos anos você negou? Eu neguei. Nós negamos a suficiência de Jesus em nossas vidas. Por meio dos jejuns, dos montes, dos dízimos, enfim, campanhas e óleo ungido e tanta bobagem. Quantos anos negando a suficiência de Cristo? Hoje não, amado. Glórias a Deus que conhecendo a graça, nós descansamos. Enquanto o povo está aí com medo de perder a salvação, com medo do não sei do que, medo de Deus, medo do diabo, medo do demônio, medo de perder, como eu falei, né? Perder a salvação, medo do apocalipse, medo de tudo. Nós em graça descansamos. Por quê? Porque sabemos que o que ele fez foi suficiente, estamos plenos. Nós não anulamos a graça, o sistema ainda anula. Infelizmente, as pessoas que estão aí no sistema também anulam na vida delas. Vamos ler aqui, ó. Esse versículo, existem alguns versículos abençoados que são clássicos da graça, que eu digo assim, né? São versículos que nós estamos sempre revisitando, porque eles são maravilhosos para a graça. Esse é um deles, Gálatas 2, o versículo 21. Esse é um clássico, olha só. Gálatas 2, 21. Não faço nula a graça de Deus. Olha aí, ó, eu não anulo a graça. Porque se a justiça vem por meio da lei, mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Lembrou-se agora o que eu acabei de falar para vocês? Do quão terrível é uma pessoa negar a suficiência de Cristo na vida dela? Se é por meio das obras da lei, Cristo morreu em vão. Ou seja, não teve valor algum. Não foi suficiente. É por isso que eu sempre digo, vou repetir mais uma vez. Conhecer a graça, pelo menos na minha opinião, é a maior bênção que uma pessoa pode receber de Deus nesta vida terrena. É ter os seus olhos iluminados pela graça. Porque você abandona totalmente as obras da lei. E aí você entende e assume na sua vida a suficiência de Cristo. Enquanto você não conhece a graça, amado, você vai sempre estar ralando aí no meio do sistema. Pagando preço, sacrificando, fazendo e acontecendo. Então, amados, vamos ver alguns exemplos da suficiência de Cristo em nossas vidas. O primeiro, já posso até falar, o próprio jejum. Vocês devem se lembrar, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube algum link, alguma mensagem sobre jejum, para quem não entendeu bem o assunto. Para você entender que o jejum não deve ser praticado. Não deve. O próprio Jesus falou, alguém foi lá, os religiosos na época de Jesus, né? Chegou até ele e falou, Jesus, por que os fariseus jejuam? Os discípulos de João jejuam, mas os seus, Jesus, não jejuam. O que Jesus respondeu? Ora, enquanto eles têm consigo o noivo, que no caso agora é o esposo, eles não podem jejuar. Por quê? Porque eu estou com eles. O que Jesus disse na verdade nessa passagem aí? Que a presença dele com eles ali era suficiente. Eles não precisavam ficar jejuando porque Jesus estava ali. Percebe? Por isso que eu digo, as pessoas às vezes, hoje eu recebo bem menos, né? Mas as pessoas me escreviam muito dizendo, mas como é que pode você falar isso? Eu sempre falei que o jejum não afronta a Deus. O jejum teve o seu valor? Teve. Mas a partir do momento, amado, que estamos na graça e submetidos à graça,
sabemos que Jesus habita em nós. Então o jejum passou a ser uma afronta. Porque se Jesus falou, olha, eu estou presente, então eles não têm que jejuar. Jesus está presente em nossas vidas, ele habita em nós. Então se eu jejuar, eu vou estar afrontando a presença de Jesus. As pessoas sempre me escrevendo, que isso, que absurdo. Não é absurdo nada, é verdade. Então vamos ver aqui outros exemplos. Por exemplo, a santificação. Amados, absolutamente nada que fizermos irá nos santificar diante de Deus. Entendem isso? Notem uma coisa, existem, por assim dizer, 2 tipos de santificação. 2 tipos. É a santificação diária, nessa vida terrena, do dia a dia. Qual é a importância dela? A importância dela é que essa santificação do dia a dia, perante as pessoas e perante o mundo, é que ela evita que nós colhamos coisas negativas, né? Porque se você planta coisas negativas, você vai colher. Então ela evita essa colheita má, mas principalmente ela evita que a igreja seja escandalizada. Porque quando alguém que tem a marca de Cristo na sua vida, que é conhecido como alguém, né, que crê em Deus, que é de Jesus, o mundo normalmente chama de crente, né? Até esse termo crente se tornou, pelo menos para mim, até algo assim pejorativo, né? Mas as pessoas falam, crente, tal, ou seja, crê em Jesus. Quando você tem essa marca e você apresenta um mau testemunho, você está trazendo escândalo para a igreja, você está trazendo um sentimento negativo para o nome de Jesus e para a fé cristã. Então, veja bem, santificar-se no dia a dia é importante. Há um chamado para isso também. Para você dar um bom testemunho. A principal função é essa. É o bom testemunho perante a sociedade. Esse é um santificar que, claro, cabe a nós. Mas aqui eu estou falando da santificação diante de Deus. No sentido de se santificar para ser salvo, para ser aceito por Deus. Não, amado. Uma coisa é a santificação diária, que você busca ter um bom testemunho perante a sociedade. Isso é uma coisa. Eu estou falando da santificação diante de Deus. Porque a religião, além de ensinar que você tem que se santificar perante a sociedade, que é correto, a religião ensina que você também tem que se santificar diante de Deus, para ser aceito por Ele. Não, amados. Amados, nós já fomos aceitos por Deus, por meio de Cristo. Entendem isso? Então, se eu tenho um chamado a me santificar perante a sociedade, ok, isso é uma coisa, vamos cumprir e cumprir com alegria. Mas buscar nos santificar diante de Deus com obras da lei é uma afronta a Deus também. Porque o que Jesus fez foi eterno. Ele nos santificou com um único sacrifício. Então, diante de Deus, vamos chamar assim, a santificação vertical, de cima para baixo, de nós para Deus, essa está completa, perfeita. Eu não tenho que fazer jejum para me santificar diante de Deus. Eu não tenho que subir um monte para me santificar diante de Deus. Eu não tenho que beber óleo. Eu não tenho que fazer campanha. Eu não tenho que fazer nada disso para me santificar diante de Deus. Agora, existe a santificação horizontal, de homem para homem, é o bom testemunho na sociedade. Isso é uma outra coisa. Agora, diante de Deus, o que Jesus fez foi suficiente para nos santificar para sempre. Hebreus 10:10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados. Fomos santificados. Que vontade? Por meio do sacrifício de Cristo, do corpo de Jesus Cristo, tá vendo? Oferecido uma vez por todas. Viu aí? O sacrifício de Jesus oferecido uma vez por todas, nos santificou. Por meio dessa vontade. Entendeu? Não é por jejum, por isso, por aquilo. Foi pelo sacrifício de Jesus. Então, você, todos nós, já somos santos diante de Deus. Deus olha para nós e nos vê santos. Mas, Cristiano, França, eu tenho uma carne, a carne comete falhas, a carne peca, a carne quer o mal. Deus não te olha segundo a carne. A palavra diz, a ninguém conhecemos segundo a carne. Deus te olha perfeito, porque Deus te olha em Cristo.
por meio da obra de Cristo. Então você já é santificado diante de Deus. Você acabou de ler comigo. Foi por meio dessa vontade. Um é outro exemplo, a perfeição. Quantas pessoas buscam se aperfeiçoar espiritualmente? Veja bem, mais uma vez, existem dois tipos de aperfeiçoamento também, né? Você se aperfeiçoar como ser humano nesta vida, procurar ser uma pessoa melhor, uma pessoa cada vez mais conhecedora da palavra, uma pessoa cada vez mais até com bom testemunho, como o exemplo que nós demos anteriormente. Isso é uma coisa, né? Você se aperfeiçoar no conhecimento da palavra, isso, claro, cabe a nós. Mas, mais uma vez, o aperfeiçoamento diante de Deus, você não tem que fazer por meio de obras da lei. Por quê? Porque a suficiência de Cristo já nos deu esse aperfeiçoamento. Então, você, como ser humano, nós estamos nos aperfeiçoando, buscando cada vez mais melhorar como pessoas, isso de maneira terrena. Agora, espiritualmente, diante de Deus, nós já estamos perfeitos. A religião não aceita isso, porque a religião trabalha por meio de mérito. Não, para você ser perfeito diante de Deus, tem que sacrificar, tem que jejuar, tem que comer Páscoa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, o Senhor já fez, acabou, foi suficiente. Colossenses 2:10. Olha aí, ó. E estais perfeitos nele. Aí, amado, está claro que é a cabeça de todo principado e potestade. Está perfeito, nós estamos perfeitos nele. Ou seja, o que ele fez por nós na cruz do Calvário e ao ressuscitar foi suficiente. O Senhor já nos aperfeiçoou diante de Deus. Quer ver um outro exemplo? Ser abençoado. As pessoas estão aí buscando ser abençoadas ainda. Não, Cristiano França, eu não posso deixar de ir lá na campanha da igreja, porque o bispo vai passar um óleo na minha cabeça para eu ser abençoado. Eu tenho que fazer a campanha porque eu tenho que dar o meu tudo, eu tenho que fazer o desafio de Israel, eu tenho que comprar aquele objeto que o pastor está vendendo, eu tenho que fazer isso. Para que tu faz isso, irmão? Para ser abençoado. Ué, amado, como assim? Você não entende a suficiência de Cristo na tua vida? Ah, mas o pastor disse, o padre falou que eu tenho que botar uma fitinha no meu braço, o padre falou que tem que jogar uma água benta em cima de mim para eu ser abençoado. Onde está isso na palavra? Não, com todo respeito. Hã? Você que está ao vivo comigo aí, você é católico? Com todo respeito, raciocina. Onde está na Bíblia a água benta? Ah, bota uma água benta num negocinho, jogo assim. Vocês entendem nosso ponto aqui? Que água benta o quê? Bentos somos nós. Ou seja, abençoados. Mas por que somos abençoados? Porque o Senhor nos abençoou. Ele fez. A suficiência dele é que nos abençoou. Não é a campanha. Eu vou fazer campanha, vou fazer isso, fazer aquilo. Não, você já é um abençoado. Com todas as bênçãos. Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você está já assentado em lugares celestiais, o Senhor já te colocou assentado em lugares celestiais, e Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos, está escrito. Então qual o sentido de eu fazer uma campanha? Não, porque ali tem a campanha do envelope, ali tem a campanha de Israel, ali tem a fogueira santa, ali tem um óleo ungido do bispo. Qual a ideia, qual a lógica disso bíblica? Não tem. Não, para mim Jesus é suficiente. Ponto. O que ele fez está feito para sempre. Ele me santificou, ele me aperfeiçoou espiritualmente, ele me abençoou. Outro exemplo que as pessoas buscam muito aí, a salvação. Não, porque nós não somos salvos. Existem dois segmentos. Um diz que nós não fomos salvos ainda, que ainda temos que lutar para ser. O outro segmento diz que nós, sim, já fomos salvos. Porém, temos que lutar para não perder a salvação. Ambos os segmentos de fé estão errados, são heréticos. O Senhor nos salvou e o que Ele fez de uma vez por todas.
Recentemente nós pregamos, eu não lembro agora o tema, mas eu estou me lembrando aqui que recentemente nós falamos sobre a imutabilidade do conselho de Deus. Eu vou me lembrar dessa mensagem, desse tema, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube também o link para você assistir. Ou seja, o que Deus determinou em seu coração fazer, ele não muda. Então, se ele nos salvou para sempre. Não tem isso de, cuida para não se perder, luta para ser salvo. Não, a suficiência de Jesus já nos salvou. 2 Timóteo 1,9. Vejam só. Que nos salvou. Está escrito ou não está? Está escrito. E chamou com uma santa vocação. E que estamos cumprindo aqui, graças a Deus, né? Agora vejam. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Antes que houvesse tempo, antes que o cosmos fosse criado, a graça do Senhor já estava à nossa disposição. Ela nos foi dada em Cristo. Louvado seja Deus por isso. Agora você viu? Não por obras nossas, mas segundo a sua misericórdia. Então, se você é salvo e você eu recebo e eu também sou, minha esposa nós somos, é porque o Senhor nos salvou pela misericórdia dele e pela suficiência dele. O que ele fez foi suficiente. Não precisamos de mais nada. Isso é a base da graça. Tudo que você tem espiritualmente, tudo que você é diante de Deus, você é por meio da obra de Cristo. Ele fez de uma vez para sempre. E eu encerro com Hebreus, capítulo 7, versículo 27. Esse também é um clássico da graça, maravilhoso. Veja só essa palavra. Que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios. Aqui está falando de Jesus. Que Jesus não necessita, como os sacerdotes da lei necessitavam, né? Oferecer cada dia sacrifícios. Primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, né? Porque isto ele, Jesus, fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Uma vez por todas. Em outras palavras, o que ele fez foi suficiente. Aniquilou o pecado, tirou a condenação de nossas vidas, pôs fim à lei, nos libertou, nos salvou para sempre, nos reconciliou. Tudo está pronto e consumado. Tudo feito pela graça. Tudo que temos é pela suficiência de Jesus em nossas vidas. Não por nós mesmos, mas por Ele. Por isso, toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus.